Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Campo e Prosa, um lugar gostoso onde a gente tem sempre um convidado aqui para falar sobre um tema importante do agronegócio. Aqui é um espaço onde a gente normalmente vai ter pessoas, convidados, para falar de vários setores do nosso agronegócio. Nós vamos falar também sobre tecnologia, sobre manejo, enfim, aqui é o lugar de prosear sobre o agronegócio. O agronegócio, gente, é da porteira da propriedade para fora, onde as coisas se conectam e onde as coisas acontecem. Portanto, você pode estar ligado, sim, ao agronegócio e nem sabe. Então, acompanhe a nossa prosa aqui, porque eu tenho certeza que muita informação importante você vai receber e poder utilizar no teu dia a dia. Bem, nesse segundo episódio, eu estou trazendo aqui dois especialistas na EVcultura. A EVcultura, que tem como data oficial de início no Brasil, com as importações de borracha, a data de 1951. E a gente vai falar sobre muitos assuntos relacionados a essa cultura tão importante, principalmente aqui na nossa região, a região de São José do Rio Preto. Para debater, para conversar, para prosear sobre essa cultura tão importante, eu tenho aqui o Diogo Esperante, que é do site seringueira.com.br. Aliás, é um site especializado nessa cultura, muitas informações importantes e pontuais são postadas, então é um excelente endereço para você buscar informação com responsabilidade, com credibilidade. E nós temos também aqui o Marcos Cerqueira. Marcos Cerqueira, ele é consultor técnico da APABOR, que é a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha. E nessa prosa a gente vai falar aí, de repente, em alguns temas polêmicos, porque a gente sabe as dificuldades que o setor vem enfrentando nos últimos tempos. E a luta desses dois é justamente para tentar reverter essa situação o quanto antes possível. Não é uma luta simples, é uma luta muito complicada, que precisa de muitas mãos, de muitas cabeças pensantes e de muita boa vontade também. Então vamos conversar com eles, vamos prosear com eles. Bom, obrigado, Diogo, por estar aqui. Né? Valeu, Cláudio. Vamos ver como a gente consegue prosear sobre esse setor que você tem passado aí por situações malucas, né? E a gente Sim. vai poder falar sobre isso. Bora. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, obrigado aí pelo convite. É um prazer. Bom, a gente sabe que o setor vem enfrentando uma série de dificuldades que foram basicamente um efeito dominó. A gente poderia dizer que essa situação toda começou com a pandemia ou não? Não A pandemia ajudou em alguns problemas ou não? Porque muitas coisas que acontecem hoje, estão acontecendo hoje, as pessoas estão relacionando com a pandemia. Isso não tem nada a ver? Não necessariamente. Tem um tiro no pé, para usar a expressão correta. E o bom é que a gente, desde 2016, né, Cláudio? A gente vem registrando semanalmente as coisas que acontecem no setor da borracha natural. Então, foi meados de 2021 que eu publiquei esse breve artigo e depois virou uma coluna sobre o tiro no pé que o governo estava dando, zerando o imposto de importação de pneus de carga. Eu falei sobre isso lá atrás. Muita gente não entendeu. Por que o Diogo está falando de pneu de carga? O colono dele de borracha ficou louco. Mas exatamente porque ali a gente viu, vai dar merda. Desculpa o meu francês. Aqui a gente tem já passou das 10. Já passou das 10 e a gente tem liberdade poética. Não, vai dar merda. Bom, aí eu falei, ó. E deu. E deu. E aí, 2 anos. Aí passamos ainda por um ano muito bom. 21, 22, uma safra recorde de preço. Tá. Aí ninguém estava se ligando muito o que estava acontecendo, né? Indústria brasileira perdendo competitividade para as importações de pneus importados chegando, né? E principalmente o custo do frete marítimo caindo ali para o final de 2022, inviabilizou completamente a competitividade da indústria brasileira. Aí eu falei, pronto. Agora o trem vai azedar. Então, quando foi outubro de 2022, a gente correu lá na Conab e falou assim, pessoal, agora ferrou. Porque a gente ainda estava com uma certa proteção, porque o preço do frete, do container, para você trazer um container da Ásia para o Brasil, ainda estava $10.000 de um histórico de $1.000. Então tá 10 vezes mais caro do que o normal.
Então isso estava protegendo a gente, porque era muito caro importar, então o pessoal praticamente não importava nada. Só que esse é o fator que ninguém controla, é oferta e demanda. E disputando aqui dentro justamente a oferta. Então a demanda começou a aumentar, porque ninguém queria ficar sem borracha aqui. E como a gente produz menos do que consome, alguém tinha que ficar sem, que não é uma dança das cadeiras. Alguém vai ficar de pé, que não tem cadeira para todo mundo. E aí o pessoal falou, bom, então eu não ficar de pé, eu vou pagar. E começou a pagar. Final de 2021, foi isso? Final de 2022, desculpa. As indústrias pneumáticas começaram a se degladiar no mercado, para ver quem que ia ficar mais. Teve uma indústria pneumática que abriu um bocão, falou assim, eu preciso de mais borracha do que eu previa e eu estou disposto a pagar mais para quem me oferecer essa borracha, para me garantir ela. As outras falaram assim, mas eu não posso ficar sem o meu volume. Aí que começou a briga. Isso foi bom, beneficiou a gente. Só que num segundo momento, a hora que o preço do frete caiu e a coisa inverteu. Eles vinham já com uma previsão de venda muito ruim. Eles falaram assim, gente, agora inverteu. E agora a gente observando falou para agora o preço vai cair muito. Então a gente precisa da intervenção de vocês. A gente precisa do preço mínimo quanto antes. A gente precisa majorar a taxa de importação do pneu de carga, justamente para proteger essa competitividade. No primeiro momento o pessoal falou, mas isso vai resolver alguma coisa? Não, mas vai impedir que piore. Porque o que a gente não queria é que acontecesse o que aconteceu agora, que é um estrangulamento completo do escoamento de GEB 10 no país. Então isso aconteceu. Sejam bem-vindos ao fim dos tempos. É o que está acontecendo agora. Então, assim, o que o pessoal falava, não, mas você está sendo muito pessimista, você está sendo muito... Aí, gente, tá aí agora. Quem consegue vender borracha agora? Tem muita gente que não consegue vender a borracha. Onde que a gente imaginou que isso ia acontecer? Está acontecendo agora. Porque tem mais de 70 mil toneladas de borracha seca nas usinas hoje estranguladas. Porque as indústrias estão simplesmente cancelando os seus pedidos. Então a indústria tinha, sei lá, 10 cargas, cancelou 5. Então você pega um ano de safra, você fala assim, bom, o que eu ia entregar então agora nos próximos meses, eu tenho que postergar isso para os outros meses do ano que vem e não vai parar de entrar borracha agora. O Marco mesmo estava me falando na previsão agora da gente ter uma antecipação do início de safra aí. Pelo amor de Deus. Então, quando a gente falou para a Conab, olha, tem que agir, isso lá em outubro, era pensando justamente no quê? A gente precisa de uma safra para ajudar o produtor a fazer a sua reserva, para ele conseguir ter uma safra com um custo operacional, né, mais ou menos satisfatório, para ele conseguir justamente chegar no final da safra, fazer a organização do seu seringal e projetar a nova safra, que é essa agora que vai entrar. Agora tem muito seringueiro, que eu vou te falar, que tinha ainda um pouco de recurso e talvez um pouco de juízo, fez as malinhas e foi embora. Tem produtor que arrancou o seringal e plantou cana. Eu vou falar o quê para esse produtor? Eu vou falar, não faça isso. Você não tem argumento algum. Eu vou falar, uai, você tem que proteger a sua família, rapaz. Claro. É o seu ganha-pão. O que eu vou falar para você? Então é muito triste. E a gente sabe que tem uma parte do nosso setor que vai morrer nessa crise. A gente está numa batalha, a gente sabe que vai ter parte que vai morrer. E a gente está fazendo de tudo para salvar o máximo que a gente pode. E quando a gente vai na Conab e fala para eles que a gente precisa disso urgente, é porque a gente sabe que é a única medida urgente que a gente tem na prateleira. Ah, mas Diogo, tem outras coisas que a gente pode fazer, tem outras medidas que podem ser tomadas. Sim, mas hoje na prateleira só tem essa. Essa é emergencial. Você vê o pessoal que foi semana passada conversar com o Alckmin lá. Pô, Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro do Desenvolvimento Indústria. E aí? Ele falou patati, patatá, preço mínimo. Não, mas taxa de importação e contingenciamento. Esquece. Preço mínimo. Ó. E eu ouvi isso lá no Ministério da Agricultura várias vezes. Salvaguarda, antidumping. Para vocês que tem preço mínimo. E olhe lá. Porque aí, meu colega, o Fernando Guerra, das poucas vezes que ele perdeu a calma na vida, eu testemunhei algumas. Ele é um cara calmo. Eu testemunhei algumas. E uma foi essa. Quando ele falou, ele estava falando de contingenciamento, ele estava falando de
Não era contingenciamento, desculpa. Estava falando de salvaguarda, de antidumping. E os caras falaram assim, nada disso se aplica à cultura de vocês. O que se aplica à cultura de vocês é o preço mínimo. Com todas as condições que vocês estão dando aí, isso é uma análise técnica, tá? Aí ele falou assim, então me dá um preço mínimo que funciona. Dá um tapa na mesa, assim. Aí o povo... Ele falou, me dá um preço mínimo que funciona, porque essa merda não funciona. Então, a gente tá aqui brigando, a gente sabe que tem um monte de gente lá que vai passar fome. E de fato, infelizmente, ainda que a gente tenha conseguido 40 bilhões de reais pro setor, ainda assim vai ter gente agora nessa intersafra, agora mês que vem, tem gente que vai passar fome. Então, assim, isso é muito dolorido. Agora, nessas suas incursões, as incursões de vocês a Brasília, conversando com o pessoal lá, a gente sabe que a EVcultura, ela requisitou muito pouco do governo, né, nesse tipo de auxílio, esse tipo de recurso. Cá entre nós, eles conhecem esse setor ou não? Eu vou convidar eles para fazer o curso do Marquinhos, para fazer o Jornada Veículo. Vai, Marquinhos. Porque eu fico vendo algumas notas da Conab e eu me assusto. Não conhece nada. Então, se eles não conhecem um setor tão importante como a borracha, como eu disse na abertura, né, que oficialmente ela está instalada no Brasil desde 1951, né, Marcos? Pela importação de borrachas, né? Me assusta demais, porque tem muita coisa envolvida nesse setor, principalmente a questão socioeconômica, a questão social desse setor, ela precisa ser resolvida ontem. E valorizada, né? E valorizada. E valorizada. Entendeu? E eu fico pensando, bom, tá... Aí vocês têm que ir lá, tentar conhecer como é que funciona o sistema do governo, para poder, uma vez conhecendo como é que funciona, aí vocês vão poder auxiliá-los e aí eles vão ajudar o setor. Não é uma maluquice isso? É uma maluquice. Mas é a realidade e a gente tá focando, né, depois de entre mortos e feridos conseguir operar aí 2 leilões, 40 milhões de reais. De 50 milhões que estavam na mesa, deixamos 10 milhões ainda lá, hein? Sai, mas vocês conseguiram renovar aquela... Então, o problema é que terminou o plano safra agora, dia 30/6. Acabou o plano safra. Então agora tem que fazer uma outra portaria. Primeiro tem que fazer um outro preço mínimo. 4,30. Dos 4,46 caiu para 4,30. Tudo bem, não foi uma diferença tão grande assim. Mas tinha que esperar sair esse preço mínimo. Esse preço mínimo, não me engano, 4 de julho, estava lá em Brasília, né? Uhum. O pessoal do Ministério da Economia falou assim, cadê o ministro da Agricultura que não assinou? Porque já foi enviado para ele. Tá na mesa dele para ele assinar. Que absurdo. Desde o dia 30. Que absurdo. E aí ele não tava, e aí não tinha ninguém para assinar, porque ele não tava. Ele tava numa viagem oficial, X, enfim... Tá, a gente entende, mas assim, ao mesmo tempo a gente não entende. Que é uma coisa tão urgente. O que a gente observa, Diogo, é que parece aquela... Né, tinha tudo para dar certo, mas resolveu dar errado, tudo errado. Na hora errada, no tempo errado, com as pessoas. Enfim, então... Agora, diante dessa conjuntura toda, Marcos, você que ministra seus cursos aí... para o setor, né, as pessoas do setor, qual a visão que você tem agora, assim, de imediato? Porque foi o que o Diogo falou, esse pessoal precisa de ajuda ontem, não é? Entendeu? Cláudio, vamos falar no curto prazo, no médio e no longo prazo, tá? Uhum. No curto prazo, nós temos atuado no treinamento das pessoas, desde o produtor, de pessoas que atuam na assistência técnica, nos seringais, de familiares de produtores, para conhecer melhor a cultura e ter uma preocupação forte com a produtividade, tá? Ministrando um curso chamado Jornada Veícola, onde a gente abrange a seringueira desde o histórico, passando por formas de plantio, a parte de beneficiamento, indo até o beneficiamento da borracha. Nós convidamos profissionais de primeira linha daqui do Brasil e até de fora do Brasil para atuar
no setor, informando essas pessoas, e nós passamos a fazer linha direta das pessoas que participam desse curso com esses especialistas. Então você tem pessoas atuando em outros estados, divulgando os acontecimentos de todos os estados produtores do Brasil, clones plantados, área plantada, produção, as dificuldades encontradas com a mão de obra, o que eles têm feito de avanço de tecnologia no combate de pragas e doenças, principalmente pensando em utilizar menos agrotóxicos. Nós temos hoje no setor muitos trabalhos usando linha biológica para usar cada vez menos. E no outro prato da balança, como é uma cultura que tem poucos produtos registrados, nós temos atuado também na busca de empresas que venham ajudar o setor, trabalhar junto com o setor, para que a gente aumente o número de produtos registrados para essa cultura. Então, fazendo também aí uma ligação com a preocupação em usar cada vez mais produtos biológicos e menos agrotóxicos, pensando também na questão ambiental. Aí a gente já parte mais para uma situação de médio prazo, vamos dizer mais assim. Mais biológico e menos sintético. Exatamente. E aí vem também nessa linha aí a preocupação com o meio ambiente, que é um trabalho de mais médio prazo e longo prazo. No ponto de vista de aumento de produção futura de todas as áreas onde se cultiva seringueira no Brasil, nós temos buscado, junto com instituições de pesquisa aqui no Brasil e fora do Brasil, a implantação de campos de clones aqui no estado de São Paulo. O próximo estado a ser instalado vai ser Mato Grosso do Sul. Temos um projeto também já com Goiás e provavelmente 2 áreas. Minas Gerais talvez seja contemplado com 2 áreas. Uma área já é certa, que é a Zona da Mata, e nós estamos ventilando a possibilidade de fazer aqui no Triângulo Mineiro também, de trazer novos clones de alta produção, eu vou usar o termo aí de última geração, para poder acompanhar o desenvolvimento desses clones, o comportamento deles nessas regiões produtoras do Brasil. Então é um trabalho silencioso, que você não consegue resultados imediatos, né? E para a gente se preparar para o futuro. Então eu sei que o setor hoje passa por um momento turbulento, talvez o mais turbulento aí dos últimos 30 anos. Nossa avicultura é jovem, mas ela é possante, é poderosa, e nós vamos conseguir vencer, porque a nossa preocupação maior é justamente a busca de conhecimento, de tecnologia e de aumento de produtividade, porque só assim você consegue sobreviver para competir com os outros países produtores. Temos uma preocupação também, e temos realizado alguns trabalhos, que a gente sabe que tem uma demanda muito forte com relação à rastreabilidade da borracha. E o mercado mundial exige isso, e nós estamos nos preparando para atender essa demanda com certificação florestal também. Temos já algumas empresas aqui atuantes na região se preparando para fazer certificação florestal, e a gente abrir aí a possibilidade até de exportar borracha. O Brasil é um importador, tudo bem, mas nós temos que estar preparados para essa batalha que vem aí pela frente. Mas que as pessoas precisam entender o seguinte, por exemplo, o Brasil exporta muito milho, mas ele em determinado momento ele importa milho, assim vai, às vezes é a dança das commodities, né? Agora, a gente já viu algumas culturas passarem por situações muito complicadas aqui no Brasil, por exemplo, na época do queda da Bolsa de Valores, né? Quebra da Bolsa, com 29 acabou com os cafeicultores, né? Depois nós tivemos problema de geadas, né? A gente já teve algumas culturas que tiveram problemas. Mas o que está acontecendo agora com a avicultura talvez seja um grande momento, um momento importante de aprendizado para todo mundo, né? Coisas que a gente não imaginava que iria precisar, e nós estamos precisando para ontem. Me preocupa demais a questão do seringueiro, do sangrador, né? Que esse tem necessidade imediata, ele
Ele não sabe fazer outra coisa. Muitos deles aprendem aquilo e ficam aqui 20, 30 anos fazendo aquilo. Né? Seria necessário a classe política se mexer um pouco, buscar criar leis que permitam que esse pessoal, esses trabalhadores, recebam algum tipo de ajudas, assim como acontece com o pescador na época do defeso, mas foi como a gente estava conversando antes, para que isso aconteça, é preciso que se faça leis para isso. Né? Não, e mais do que isso, é preciso que o seringueiro se faça visto pelo governo. O governo não vê o seringueiro. O governo, agora, a gente conversando lá com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, o pessoal do Ministério da Economia também, eles começaram a perguntar para a gente, olha, mas como é que é aí no setor de vocês a questão da agricultura familiar? Que a gente tem um foco muito grande do governo nessa questão da agricultura familiar. Falei, a gente tem praticamente aí 25 mil seringueiros que são produtores rurais em regime de produção familiar. Aí os caras, é mesmo? Oi, eu não tinha a mínima ideia. Eu não sabia. Aí a gente falou, bom, então é o seguinte, nem tem muito seringueiro que não sabe disso. Então a gente chega, né, estamos conversando com o pessoal hoje, assim, pessoal, é isso, né? Saiu num jornal aí uma matéria que falou assim, porque precisa reconhecimento da cultura, aí tem lá uma solicitação do Ministério do Trabalho. Eu falei, Ministério do Trabalho para quê? O Ministério do Trabalho vai chegar e falar assim, cadê a carteira de trabalho? Não tem! 95% dos seringueiros são produtores rurais. Eles são parceiros, eles têm um contrato de parceria rural. Para que o cara vai no Ministério do Trabalho fazer o quê? Tá, então não é por aí, né? Aí fala assim, não, mas onde é que a gente vai ter aí o documento que fala que o seringueiro é isso que você está falando, um produtor de borracha em regime de produção familiar? Não, primeiro é o seguinte, ele tem a CADESP, não tem? Tem, todo seringueiro no estado de São Paulo tem a CADESP. Ou fora tem a inscrição estadual, né? Tá. Na CADESP tem lá o KNAI, cultivo de seringueira. Bom, então esse documento por si, ele fala assim, você é um produtor rural, e um produtor rural produtor de borracha, tá? Que é o cultivo de seringueira, tá lá o KNAI. Bom, mas aí o que diferencia, por exemplo, o produção familiar, né, do produtor proprietário de larga escala? O primeiro requisito a renda tem que ser principal, a fonte de renda tem que ser aquela atividade. Aí você pergunta para um seringueiro, trabalha 10 meses por ano, que depende, tem um mês de descanso e olhe lá, se ele estica um pouquinho a safra, já perde esse mês de descanso, tem um mês para preparar o seringal. Ou seja, ele trabalha o ano inteiro, ele não para. Ele não tem um espaço no dia para falar assim, vou fazer outra coisa. Então esse cara, ele depende totalmente do trabalho de seringueiro, da atividade dele, de cultivo de seringueiro. Até o horário de trabalho dele já é diferenciado. Né? Ele nem tem horário de trabalho. Então. Quem define o horário de trabalho dele é a árvore. Não é nem ele, não é nem o dono da propriedade, é a árvore. A árvore fala assim, agora eu tô pronta. Como é que você vai explicar isso lá na CLT? Não tem como. Então assim, aí tá bom. Aí o cara tá lá, mas Diogo, como é que eu faço então para dizer que eu sou regime familiar? Tem um documento que chamava Declaração de Aptidão ao Pronaf. É o DAP, era o DAP, não existe mais o DAP, agora é o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. O cara tem que ir lá fazer o CAF. Aí o cara tem o CAF, ele junta com o CADESP, ele fala assim, pronto, sou um seringueiro. Eu existo. Eu existo. Aí chega lá no governo e fala assim, Ministério do Desenvolvimento Agrário, dá meu dinheiro. Os caras têm dinheiro carimbado para agricultura familiar lá. Não sabem o que fazer com o dinheiro. Que eles nem sabem que o seringueiro existe. Aí você chega lá, você mostra, o seringueiro existe. Aí os caras, opa, tem dinheiro aqui para dar para eles. Ótimo. Tem quanto aí? 50 milhões? 100 milhões? Então faz o que é a nossa reivindicação agora, que a gente tem discutido lá em Brasília. Faz o pé pro seringueiro.
que é um pé porque você vai trazer dinheiro a mais. Então vamos dizer que a gente vai no Ministério da Agricultura e consegue 100 milhões, que é pouco, tá? 100 milhões para uma safra não é nada. A gente acabou de gastar 40 milhões no mês de junho só. Então 100 milhões não é nada. Mas o orçamento total é 300 milhões, se a gente conseguir 100 milhões é um terço. Vamos dizer que a gente consiga um terço. Pô, é pouco, precisamos de mais. Na agricultura é o que tem. A gente vai no desenvolvimento agrário. O cara fala assim, não, aqui tem mais 100. Pô, dobramos. Para quem não tinha nada. Só que esse 100 é para seringueiro. Entendeu? Pulo do gato. Aí o seringueiro ele pode tanto participar do leilão, que é o PEPRO normal, como o PEPRO do seringueiro. Potencializa mais a participação dele. Então é isso que a gente precisa fazer finalmente. Precisa desatar esses nós. Ah, mas isso vai resolver o problema, Diogo? Não, não vai resolver o problema. Mas não vai ter uma solução que vai resolver esse problema. É um problema complexo. O problema complexo você não resolve de forma simples. Então você precisa de várias soluções, da conjunção de várias estratégias para você conseguir melhorar as condições objetivas da vida das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva. Que esse é o nosso objetivo, no fim das contas. Não é com uma arma só, não é com um tiro só. Não é a utilização de várias armas. E falando sobre isso, eu vou citar aqui. Nós temos, principalmente no centro-oeste e no sudeste do Brasil, uma produção muito concentrada. Você tem um período do ano que a produção vai a zero, tá? E tem meses aí do ano com picos de 18% de produção. Então isso faz com que a remuneração do sangrador ela fique muito concentrada. Então as pessoas têm que ter educação financeira. Isso é muito importante. Pensando nisso, nós estamos desenvolvendo aí um trabalho junto com uma instituição financeira que já tem um programa próprio e fazendo adaptações para trazer isso para o campo, trazer para os produtores, para os sangradores, para essas pessoas que estão passando por essa situação, para preparar a família para essas situações aí. Eu observo muitas pessoas que vêm de outras regiões do Brasil e quando chegam no centro-oeste e no sudeste para trabalhar com seringueira, eles não têm essa visão. Elas têm que estar preparadas para essa situação. Você tem um período do ano com uma montanha de dinheiro e outro período com zero. É como se a torneira de que jorra o dinheiro ela funcionasse o ano inteiro e não é assim. E viver com renda variável, Cláudio, não é difícil só para o seringueiro. É difícil para qualquer ser humano. Pois é. Então você pega o cara formado em economia, não sei o quê, e aí você põe ele assim, ó, vai ter uma época do ano que você vai ganhar 70% do seu ganho. E aí uma outra época, boa parte do ano você vai ganhar 30%. Vai, se vira. Você vai ter 70% concentrado em 5 meses. Em 5 meses. E aí? E 30% nos outros 6. Vai, se vira. Aí vale aquela lenda, né? Aquela historinha lá de que a gente ouve quando é criança, né? Da cigarra e da formiga. Tipo assim, né? Tipo assim, você tem que guardar, saber equilibrar, né? Então, não gastar tudo no mesmo lugar. Mas daí a gente tem que falar de umas realidades, entendeu? A gente não pode ficar se escondendo de algumas situações. Por exemplo, a gente vive numa sociedade de consumo, certo? Não estou falando nenhum absurdo aqui. Tá bom? Na sociedade de consumo, muitas vezes você é um cidadão se você consome. Né? As pessoas têm a sua inclusão social através do consumo. Aí eu escuto muitas vezes gente reclamando: mas o seringueiro comprou um carro, não sei o quê. Ué, e daí? Ele não tem direito? Ele não suou? Ele não trabalhou? Ele roubou alguém? Não, ele tem direito de comprar um carro. Pô, mas o cara comprou uma televisão que não cabe na casa. Daí? Ele tem direito de ter uma televisão 50 polegadas, 60 polegadas. Ué, ele trabalhou, o dinheiro é dele, o cara não roubou de ninguém. Sabe? E ainda mais, se ele produziu aquele dinheiro para ele produziu, 40%, outros 60% foi pro proprietário, né? Ah, mas o proprietário tem investimento, ele plantou o seringal, tá bom, tem que ter lucro. Mas o seringueiro que trabalhou também tem que ter. E ele tem o direito de consumir, ele tem o direito de ter um bom carro, ele tem o direito de dar sustento para a família dele, ir no mercado e não olhar preço das coisas que ele está comprando, porque ele está querendo agradar a filhinha dele lá que de repente faz não sei quantos anos que não vê um Danone. Ele quer consumir lácteos, ele quer, né? Ele quer comprar uma carne, por exemplo, para fazer um churrasco para os amigos. Ele quer dizer. Então, aí o cara fala para mim assim: não, mas o pessoal não tem cabeça. Não é assim, não é assim.
Na verdade, eu falo muito assim, eu acho que o seringueiro, a gente tem que primeiro entender que é uma população que vive sob um risco social. Tá? Então isso tem que estar muito claro. A gente avaliar índice de alcoolismo, a gente vai encontrar um índice alto. A gente avaliar índice de analfabetismo funcional, também vai ser alto. E essas coisas, obviamente, impactam na qualidade de vida. Qual que é o acesso que as pessoas têm aos serviços, por exemplo, de saúde? Os serviços básicos, né? de saúde. Então vamos falar serviço, por exemplo, de saúde mental. Né? O rico ele fica deprimidinho, ele vai lá no psiquiatra, ele toma um Rivotril, sei lá. E o cara que está lá no pé do eito, né? Que muitas vezes tem um histórico de vida difícil, passou por muita dificuldade, às vezes teve uma infância dura. Aí o que ele faz? Aí se ele toma uma cerveja, é bêbado. Que isso, gente, entendeu? A gente tem que começar também a botar a mão na cabeça, a entender que ali do outro lado tem um ser humano. rotular, né? Do outro lado tem um ser humano. Tem um ser humano que passa por muita dificuldade, tem um ser humano que não tem as facilidades. O próprio trabalho já é difícil, né? E não tem, às vezes, as benesses de certa forma, os privilégios que outras pessoas têm. Então a gente tem que entender esse lado. A gente tem que fazer uma autocrítica também. Não adianta só ficar atacando pedra e falando que o cara é esse e o cara é aquilo. Agora, o Marquinho, por exemplo. O Marquinho chega e fala assim, mas peraí, vamos instrumentalizar o cara. Vamos aprender economia doméstica. Aí tem muita gente pesquisando isso. Vamos lá, Marquinho hoje chegou animado lá, falou, cara, olha esses livros aqui. Livro de economia doméstica, inclusive com o intuito do pai ensinar o filho. Que legal. Tem lá. Passar conceitos de orçamento doméstico, nós temos sempre que estar escolhendo certas coisas. Então os pais educarem os filhos. Aliás, economia doméstica, eu acho que teria que ser ensinado nas escolas, né, como matéria obrigatória, porque as crianças recebem muita informação num período que a cabecinha está aceitando muita coisa. E ela chega em casa, ela ensina o pai, passa dica para o pai e para a mãe. Isso é comum em outros países, entendeu? Acho que a gente precisava avançar nesse sentido também. Mas aí você precisa de pessoas preocupadas com isso. E aí uma coisa que o Marquinhos falou para mim, falou, tá um livro aqui, os caras fizeram. Aí ele falou, mas não é específico para o nosso setor. A gente conhece o nosso público, a gente sabe quais são as dificuldades, a gente sabe qual é as características da vida dele. Vamos ajustar para o nosso setor. Então, aí ele falou assim... Nós temos que ajustar para o nosso setor. Tem que ajustar, pegar entendeu? nossos exemplos. Porque de repente você pega uns exemplos que não tem nada a ver. A gente viveu isso no Sebrae, né? A gente fez uns cursos no Sebrae, lá o cara vinha com os exemplos assim, porque na padaria... Falou, não, na padaria não, cara. Pô, dá um exemplo do campo, pelo menos. Porque na padaria não tem nada a ver, cara. Não, porque o padeiro foi comprar o trigo. Falei, para, cara. Gente, é uma realidade totalmente diferente. Dá um exemplo do campo, no Seringal. Acordou de manhã, chegou lá, tava chovendo. Né? Dá um exemplo do campo, cara. E o Marquinhos ele faz isso muito bem. Né? Ele, com a experiência que ele tem, o trabalho que ele está fazendo, ele consegue comunicar essa riqueza que é a nossa cultura de uma maneira simples. Eu, por exemplo, já não consigo. Aí o pessoal, pra mim, eu tava conversando com o pessoal falou assim, ô Diogo, você fala mais simples, cara. Você fala muito complicado, a gente não entende nada e já fica com raiva de você. Eu falo assim, o que ele tá querendo me enganar, esse cara aí, falando essas palavras usou uma palavra que não tá no meu vocabulário, mas ele tava querendo me enganar. Então, outro dia eu falei assim, não, porque, poxa, cheguei lá no ministério, fui defenestrado. O cara, Diogo, vai te catar, rapaz. Para com isso. Não, defenestrado é jogado pra fora da janela. Não tem tecla SAP, né, Marquinhos? Jogado pra fora da janela. Eu me senti jogado pra fora da janela. Aí o cara, vai defenestrado, vai se ferrar, cara. Mas assim, é isso. Eu de fato não sou um bom porta-voz, apesar de me propor, de dar a cara, de tentar trazer informação. Eu sou um cara às vezes que eu tenho essa dificuldade, porque eu falo de um jeito que o povo não entende. Mas o Marquinhos tá aí para me ajudar. Ontem eu fiz uma apresentação para alguns produtores, eu falei para eles, fiquem à vontade. Eu vou começar citando para vocês um erro que eu tenho cometido para vocês não cometerem. Eu tenho feito algumas previsões de produção para alguns seringais e não tenho acompanhado muito bem a realização. Não façam isso.
Façam as previsões, acompanhem as realizações a tempo e a hora, ajam no momento certo, não deixe o bonde passar, não. É o recado que eu quero deixar para vocês aqui, é esse. Hoje eu cheguei pro Diogo e falei, Diogo, eu estive no campo hoje, cara, tem muita água no solo, as folhas caíram, estão voltando rapidamente, nós vamos ter uma retomada de safra mais rápida do que a gente imaginava. Então cuida, porque a produção vai persistir, não vai cair tanto assim não, cara. Então nós vamos... Ele está preocupado com a situação que as usinas têm um volume excessivo de produto acabado, de matéria-prima estocada. Eu falei, não vai refrescar muito não. Ele fica um pouco triste, mas é a nossa realidade. Então se prepara, age rápido, trabalha, porque a natureza está fazendo a parte dela, né? Nos mostrando isso aí. Mas tem uma probabilidade do El Niño ficar cada vez mais forte, mas o impacto não vai ser tão grande como nós tivemos ali em 2019, 2020. Então tem que estar preparado para isso, tem que estar atento a esses sinais aí. Agora, a gente sabe que muita coisa acontece no efeito dominó, né? Principalmente agora. Qual que seria uma medida que vocês enxergam assim para a gente melhorar o escoamento, por exemplo, para as indústrias, né? Vamos, gente, o que precisamos fazer? Por exemplo, a indústria de carro estava lá com milhares de carros em seus pátios. O governo foi lá, tomou uma medida e escoou já uma boa quantidade. 120, 150 mil carros, coisas desse tipo. Exato. Bom, beleza. Teria alguma coisa nesse sentido que o governo poderia fazer para que as indústrias escoassem aquilo que está parado e voltar, comprar e voltar, fazer girar essa roda? A indústria não, mas o produtor sim. Existe uma coisa que chama AGF, que é justamente um programa de aquisição de matéria-prima feito pela Conab. Então a Conab tem os preços mínimos, certo? Se não está tendo o escoamento, ela é obrigada a comprar o produto. Ela é obrigada a comprar o produto. Não precisa nem de portaria para fazer isso. Eles têm que ir lá e comprar borracha. Acabou. Ela vai montar um estoque regulador dela e... e vai ficar lá com a borracha até o preço subir. E aí quando o preço subir, ela vai desovando aos poucos. É isso que tem que fazer. Aí você vai falar assim, mas onde você vai guardar a borracha, Diogo? O único lugar que tem doido guardando coágulo chama-se usina de beneficiamento. Você guardar coágulo, você tem que ter 3 lagoas de tratamento de água. Pra você ter uma ideia. O desespero que é o negócio. Tem que estar tudo cobertinho. Não é barato. Pega o metro quadrado aí, calcula quanto custa construir 3 mil metros quadrados de barracão. E tudo com ligação, com canos e etc. Ralos para pegar aquela água, levar para a lagoa, fazer o tratamento. Para você poder reutilizar essa água. Você não pode devolver para ninguém, não. Você tem que reutilizar a água. Então, não é fácil, bicho. Aí, você fala o seguinte, tá, Diogo, tem o AGF, né? Então, vamos fazer a Conab comprar borracha? Bora. Chegou lá e falou assim, e aí, vocês vão começar a comprar quando? Quando? Não, mas veja bem, porque... Não tem nada de veja bem. Não, veja bem, porque assim, a gente vai guardar onde? Eu falei, tem as usinas. Tem as usinas aí. Distribui para as usinas aí. Não, mas veja, as usinas estão todas lotadas. Não sei, às vezes tem alguma usina que tem um espacinho. Vamos colocar 2 mil toneladas aqui, 3 mil ali, 5 ali. De repente a gente consegue 10 mil toneladas de borracha seca, já é um feito. Se a gente tirar 20 mil toneladas, é o que a gente vai produzir agora, nesses próximos 6 meses. Você abre um espaço, eu estava explicando pro pessoal isso hoje. Vamos pensar que é um rio descendo pro mar. Aí quando ele está chegando no mar, ele se abre num monte de outros riozinhos. Aí esses outros riozinhos, vamos falar que são as usinas, né? Tem umas 10 aí principais. Aí tá tudo entupido. Esses 10 riozinhos estão tudo entupido. Aí fala assim, mas se eu abrir uns 3 aqui, será que eu já não ajudo um pouco? Vai aliviando, né? Vai aliviando, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que o escoamento. A Conab é obrigada. Então pensa assim, mais recurso para o PEPRO, recurso específico para o seringueiro e programa de AGF para compra de borracha para a gente tirar produto do mercado. Então essas 3 coisas, se a gente conseguir fazer essas 3 coisas, gente, já vai conseguir fazer muito, tá? Aí, temos que trabalhar no seguro-defeso? Tem, mas o seguro-defeso não vai ser para agora. Tem que tramitar uma lei. Tem que pegar um deputado. Essas são as ações mais imediatas. Apesar que a gente tem um monte de gente querendo sair a deputado aí, né? Mas assim, também não é para hoje que o cara vai virar um deputado. Mas se virar, vai ter meu voto, vai ter meu apoio. Um deputado que defenda a borracha, por que não? A gente tem alguns aí que estão dando exemplo. Deputado estadual, por exemplo, Itamar Borges, parceiraço nosso. No âmbito estadual, tem feito um trabalho magnífico.
E a gente, inclusive, tá para falar com ele que amanhã ele tá em Brasília. O cara tirou férias, né? Ele tinha 10 dias de férias. Aí a gente achou que ele ia ficar em Rio Preto. Pô, o cara tá de férias, o cara vai ficar aqui. O cara já tava em Brasília. Ele não para, ele não para. Pô, para. Cara, para um pouquinho, senta aqui, vamos conversar. Bom, vamos ver se amanhã a gente consegue. Que é basicamente para... Justamente ele nos pediu isso. Gente, o que a Borracha tá trabalhando aí? Onde que a gente vai? Juntos. Porque ele tá junto conosco, né? Deputado federal, a gente precisa de apoio do deputado federal para tramitar uma lei, por exemplo, para tramitar uma lei estadual. É isso, a gente tem o Itamar Borges, ele tem uma força tremenda na Lesp e justamente numa frente parlamentar, né, do agro, que está se formando lá na Lesp. Então é fenomenal a gente conseguir tramitar uma lei de um seguro defeso para o seringueiro no estado de São Paulo. A gente vai dar um exemplo para o Brasil, um exemplo para os outros estados, um exemplo para o governo federal. Porque você vai lá no Acre, por exemplo, eles têm um subsídio estadual e tem um federal. A gente pode ter os dois. Eles têm os dois lá, eles somam os dois. Por que a gente não soma os dois aqui em São Paulo também? Vamos ter um estadual, que o deputado Itamar Borges vai nos ajudar a conseguir, e vamos ter um federal também, por que não? E a gente é membro da Frente Parlamentar da Agricultura, não é da frente, a gente é membro do Instituto Pensar Agro, que é um instituto que dá subsídio, que dá apoio técnico para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma das principais frentes parlamentares do país. Os caras têm muita força. Justamente o nosso pleito agora é: vamos pegar essa lei? Ah, mas tem já uma PL lá. Tá bom, vamos analisar essa PL. Ela tem falhas, ela tem que ser complementada. Vamos fazer esse trabalho. Vamos melhorar isso e vamos melhorar fazer andar. E vamos pegar um deputado e falar assim: cara, põe isso aqui debaixo do braço e leva pra frente agora. E a gente tá contigo. E se a gente convencer a frente votar, cara, não tem coisa que se a frente parlamentar estiver unida, rapaz, só passa o que a gente combinar. Eu tenho a seguinte visão: é um momento tão importante, tão sério, que o setor precisa de toda a ajuda possível, né? Então é hora, gente, de dar o braço para as pessoas que estão realmente comprometidas com o setor. Até porque tem muita gente querendo pegar carona, eu vejo. A gente fica de fora só olhando. Tem muita gente que está pegando carona com problema, só que apenas com viés político. O problema sério mesmo vai ficar nas mãos de quem está atuando no setor, principalmente aquelas pessoas que estão na linha, lá na base, sangrando, sabe, cortando árvore de madrugada. E, infelizmente, eu vejo que algumas pessoas estão sendo iludidas, dando o braço para as pessoas erradas. Não é o momento, a gente tem que ficar muito atento. O ser humano não é fácil, não. De vez em quando eu falo, o ser humano não deu muito certo, mas a gente tem que ficar atento, gente. O momento é sério, o momento é de muita crise. Bom, mas como diz meu amigo Marco, a palavra tem poder, né? Então, eu estava falando pro pessoal hoje, esse negócio de falando, o ser humano é difícil, tal, não sei o quê. Eu falei, no leilão, a gente teve 2.500 adquirentes, mais ou menos aí. 2.500 pessoas, junta num campo de futebol, vai dar problema, né? Mas, vamos pensar de um outro lado. 2.500 pessoas juntas fazem também um auê, né? Sim. Quando a Conab teve o erro lá do preço, no primeiro leilão, eu entrei... Porque eu fiquei muito chateado, a verdade é que eu fiquei chateado. Eu estava 6 meses trabalhando, dando sangue e abandonando minha família. Aquilo foi uma piada, amigo. E aí eu fiquei muito puto. E eu fiz um vídeo bravo, sabe? O pessoal falou, soltou os cachorros, né, Diogo? Eu tava bravo. Foi um desabafo, né? Um desabafo. E aí foi até engraçado que outro dia eu tava aqui na Câmara de Vereadores, e aí o Fabinho falou, Diogo, deixa eu te apresentar aqui o Perosa, é o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Eu, um prazer, né? Uma honra conhecer esse cara, que é um ícone aí hoje aí do nosso setor, né? Um líder político importante. Fui conhecer o cara, se dá a mão pra ele e falou assim, eu vi o seu vídeo, metendo pau na Conab. Mas a gente também não pode ficar alisando, gente. A Conab está precisando... Gente, a Conab precisa urgente fazer lição de casa.
E assim, ó, gente, eu não sei como funciona, peça ajuda. Tem muita gente boa aí que está disposta a ajudar. Vamos trabalhar junto, resolver o problema. Mas quando eu fiz esse vídeo, interessante foi isso. De repente, o setor todo se voltou para aquele problema. E todo mundo foi em cima. Então foi como assim, quase que apontar um alvo. Falar assim, pessoal, atira aqui. E aí veio a artilharia pesada. A ponto do ministro intervir. O ministro desceu lá na Conab e falou assim, ô, pessoal, O que está acontecendo? porra é essa que tá acontecendo aqui? Vamos organizar essa merda? E os caras, veja bem, e tal. E quando foi uma semana depois, tudo resolvido. Cara, eu fiquei impressionado. Mas foi porque o setor todo se uniu. E o setor não se uniu, eu não vou dizer, o setor se uniu por minha causa. Não tô falando isso. Mas eu tô falando assim, que pra mim me marcou ter feito aquele vídeo. Eu acho que eu ajudei algumas pessoas que assistiram aquele vídeo a se mobilizarem. E outros se mobilizaram por outras razões. Mas eu achei, assim, eu fiquei feliz de participar desse momento. Você deu uma sacudidela em muita gente. Falou, gente, para. O que vocês estão fazendo? Eu acho que algumas pessoas, o pessoal que vai, eu tenho, sei lá, não é muita gente, tenho 2.500 pessoas que me seguem hoje no Instagram, tem mais uma turma que segue o Campo Aberto, a gente divulga muita coisa via Pabor também. Então, assim, foram pessoas que eu acho que se mobilizaram, né? Outras que já estavam se mobilizando por outras coisas, que já estavam vendo a mesma coisa que eu, que já estavam vendo aquilo e não precisaram que eu dissesse para elas, que já sabiam daquilo, mas foram em cima. E aí aquele negócio, mas eu tenho um amigo que é amigo do amigo, que é marido, que é cunhado, que conhece o ministro. Ah, cara, isso aí funciona, que é uma maravilha. Funciona. Você imagina a mulher do ministro de manhã falando, pô, querido. Vai resolver isso ou não? Pô, querido, como é que é? Eu tô recebendo ligação aqui do meu sogro. Consegue resolver ou não? Porra. Então, assim, é muito legal sentir que o setor unido tem essa força, sabe? E uma força de chegar lá em Brasília e falar assim, a gente é importante. Se a gente não é importante para vocês, vocês estão perdendo o bonde aí. Que a gente é muito importante para essa economia. Dizem que em Brasília, conheço algumas pessoas que de vez em quando batem lá em Brasília e as pessoas perguntam, peraí, qual o tamanho do PIB do setor que você vem representar aqui mesmo? Não, depois a gente conversa. Então é assim, a gente precisa deixar de ser assim. Eu cheguei a escutar assim, mas se tá tão ruim assim a coisa, deixa morrer. Que coisa, né? Aí eu falei assim, deixa morrer, meu amigo? Não, vou falar uma coisa aqui. Quantas vezes a gente veio aqui pedir dinheiro pra você? Até o Fernando falou isso. Quantas vezes a gente veio aqui pedir dinheiro pra você? 3 vezes na vida? Tem setor batendo todo ano? Tem setor que só vive a reboque do governo. Setor da economia que só vive a reboque do governo. E você vai falar que é a seringueira que tem que morrer? Pô, pelo amor de Deus. Mas dobra a sua língua. Mas dobra a sua língua. Discutou isso. Mas assim, e pior que a gente escutou isso de gente amiga, sabe? Que aí dói mais, né? Dói mais o cara chegar e falar pra você assim, você não conseguiu convencer ninguém aqui ainda. Vocês estão desde 2014 vindo aqui, vocês não convenceram ninguém que vocês são importantes, que a borracha é importante. Bom, se a gente não convenceu ainda, então chegou a hora, né? Chegou a hora da gente tratorar aquilo. Agora não dá mais pra ir na amizade. Não dá mais pra chegar, que eu falei o negócio da Conab. Não dá pra chegar na amizade. Não dá pra chegar o pessoal da Conab, a gente trouxe aqui uma caixinha de bombom. Nada. Não, tem que chegar lá e tratorar e falar assim, pessoal, vamos fazer o trabalho de vocês? Vamos fazer o trabalho de vocês? Porque tem um setor morrendo lá. Vocês são obrigados a fazer o trabalho. Mas é o funcionário público que tem que tratar com carinho. Gente, pelo amor de Deus, vai. Vamos ter um pouco de eficiência aí, entendeu? Não dá. Você fez seu trabalho errado. Eu quero que você conserte o que você fez de errado, ué. É sua obrigação como funcionário público, né? Não estou pedindo nada demais, não. Faça o seu trabalho, né? E eu tava tendo essa conversa até hoje, porque saiu uma matéria no jornal aí que falou umas coisas que a gente não falou, não sei o que, tava lá. E aí eu escutei uma coisa que eu achei interessante, né? O editor falou assim, mas é nosso dever acertar. É o nosso dever. Profissional é acertar. Quando a gente erra, aí a gente tá aqui porque a gente errou e tá aqui reconhecendo, tomando medidas para que isso não aconteça de novo. Só que quando a gente acerta, a gente não tá fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Sim.
Então, acho que esse é um ponto importante, sabe? A gente tem que, finalmente, como setor, exigir que nos respeitem. Tem que respeitar. Tem que respeitar o setor, caramba. Né? A gente não está aqui de bobo. São 20 mil seringueiros, estão dando a vida deles, são arrimo de família de outras 80 mil pessoas, pelo menos. Tem mais de 100 mil pessoas nesse setor que estão dando a vida para produzir a borracha, que é né? O pessoal tá até brincando, é o ouro branco, né? O ouro branco tem aquela operação da polícia, ela ficou até maldito o nome. Mas é isso, é o nosso ouro branco. É um produto extremamente valioso, não pode ser deixado... Então, só que aí quando a gente vai pro curso do Marco, aí o Marco pega lá do começo. Fala assim, deixa eu explicar para você onde que começou esse negócio. E ele conta toda a história, cara. É maravilhoso isso. É maravilhoso, porque assim, eu falava, nossa, eu queria ter começado na borracha fazendo o curso do Marcos. Né? Porque é sensacional, cara. Coisas que depois você vai pegando e aprendendo picado por aí. Ele organizou tudo, botou aqui assim, ó, condensado. Você fica um ano lá estudando. Cara, você sai de lá, você é outra pessoa, cara. E agora isso é transformador. Isso aí se a gente tiver 20, 40, 60 alunos por ano se formando... Você tem 60 gestores de seringueiras se formando por ano. Multiplicadores de informação. E para atuar em todos os elos da cadeia. Eventualmente, por que não? Vamos chamar, de repente, um povo da Conab aí para fazer esse curso. Eu acho que seria interessante, né? porque eu acho que seria uma forma deles conhecerem o setor na base, embaixo. Né? E eles, mesmo lá na Política Agrícola, por exemplo, um cara que é um parceiraço nosso, que é o Gustavo Firmo, ele acompanha muito, estuda muito, é um cara que teve o privilégio de trabalhar com o nosso ex-diretor executivo Raico Rossmann, uma referência do setor. Ele teve o privilégio, eu digo que ele aprendeu muita coisa com o Raico. Até hoje a gente chega lá e fala assim, essa planilhinha aqui é do tempo do Raico. Eu tive a honra de conhecer o Raico. O cara é sensacional. E me lembra muito, sabe, o Marco. Quando eu vejo o Marco trabalhar, sabe, eu vejo assim essa seriedade, esse compromisso, e essa, óbvio, inteligência, capacidade, eu via isso muito no Raico, sabe? E infelizmente, ou felizmente para ele, o Raico abriu um café lá em Piracicaba e tá lá tocando a vida dele, tá com a família e tal, uma vida, acho que muito bacana. A gente fica tentando puxar ele para borracha. Outro dia a gente chamou ele para dar uma palestra num grupo que o Marco estava trabalhando, e uma palestra sensacional. Ele deu uma palestra incrível, que ele é mestre, né, em dar palestra, e a gente fica muito feliz que a gente ainda consegue roubar ele de vez em quando, tirar ele um pouquinho do café lá para ele vir agraciar a gente com os estudos dele. É um cara muito sério. Mas o Marco faz um trabalho hoje que eu fico muito feliz, sabe, em tê-lo conosco na Apabor. Continua o diretor executivo, ele coordenador técnico, e tá aí, a gente tá atraindo cada vez mais gente, e vamos engrossar esse caldo. E eu já quero de antemão aqui te convidar mais adiante aí para você trazer um pouco mais de informação, né, sobre esse curso. A gente está com um tempo bem limitado, mas seria importante você falar para o seringueiro da seguinte forma: você precisa conhecer a economia, né? Você precisa saber como gerir o seu dinheiro, o seu orçamento. Você precisa ter o seu orçamento na mão. Aliás, todos nós precisamos, mas eu acho que esse teu curso vem num momento muito oportuno. Acho que a situação que chegou o setor, ele está trazendo muita informação, trazendo muita gente para agregar coisas positivas num momento tão complicado. Então, acho que está valendo a pena. Né? A gente quer despertar cada vez mais nas pessoas que estão no setor. Uma pergunta que eu sempre faço para eles é: qual a sua lucratividade? O que é que sobrou? Qual o balanço final da sua safra? E é isso que importa. E se a gente não pensar em fazer um bom trabalho, e a palavra produtividade, isso é importantíssimo. O que você produz por unidade diária, o que você produz por árvore, o que você produz por pessoa. Se nós não formos bem fortes nesse ponto, a coisa não vai bem. Estando forte nesse ponto, nós estaremos preparados para qualquer crise, para competir com qualquer outro país produtor, sabe? Então, nós temos que pensar muito nisso. A palavra é essa, competitividade. Competitividade. Nós temos que ter essa preocupação
e buscar conhecimento e trabalhar todos os pontos que levam a uma alta produtividade. Agora o Marco falou uma coisa importante. O que é uma coisa que só a gente tem, que nos diferencia muito hoje no mundo? Rastreabilidade. Nos diferencia. Aí você fala assim, mas aí vira dinheiro. A Pirelli acabou de botar 21 milhões de euros na compra da EVATEC. E aí? Rastreabilidade virou dinheiro? Virou. Não foi na minha conta, infelizmente. Aliás, mas virou dinheiro. Aliás, eu acho que a gente pode até deixar aqui, assumir o compromisso com o pessoal, de a gente marcar aí um novo papo mais adiante, justamente para falar disso. Né? Foi a EVATEC que ganhou. Ganhar o prêmio de... Foi o principal fornecedor da Pirelli 2018 internacional, né? Ou 19. Foi 19. No quesito rastreabilidade. E aí quando os caras compraram, eles lá fora declararam isso. A gente comprou por causa da rastreabilidade. Aí eu tava numa reunião, quando eu tava indo pra Brasília, 4 da manhã eu tava na reunião com o pessoal lá em Singapura. E aí tinha um cara lá que era da Costa do Marfim, o cara falou assim, eu quero saber dessa coisa da Europa agora. Porque esse negócio vai prejudicar muita gente, que a nossa borracha não vai mais poder entrar na Europa. Aí eu falei assim, entendi por que a Pirelli botou 21 milhões na compra da EVATEC. Entendi por que a Michelin tá honrando os contratos dela que ela tinha. Hoje os contratos dela hoje estão 25%, 30% do valor base de mercado aí. Mas ela tá honrando os contratos. Por quê? Porque ela não quer desestruturar o fornecimento dela. Ela tem um fornecimento no Brasil que ela não quer desestruturar. A Pirelli não quer desestruturar também o fornecimento dela de borracha no Brasil. Então, olhar para essas indústrias e falar assim, pô, isso é um exemplo importante. Porque isso é gente que está enxergando lá na frente. E nós, Diogo, nós já falamos sobre a importância da rastreabilidade há um bom tempo atrás. Sim. Isso um dia ia ser um fator determinante para o setor. Sim, né? sim. Nós já falamos. E vamos voltar a falar. Quantas vezes for preciso. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado por a gente ter essa oportunidade de levar essas informações que eu acho que são extremamente importantes para o setor, principalmente nesse momento. E eu sei que vocês estão trabalhando para reverter um monte de coisa num espaço de tempo aí maluco. Então, tem patrocínio do iFood? Não tem. Não tem, aqui não tem. Não tem. Eu acho que só do estúdio aqui. Eu acho que a gente. Mas pro próximo episódio vai ter o patrocínio aqui na do. Copa os caras comiam uma coisinha. Calma, Diogo, mas tem ajuda, água. Tem a água, ajuda no seringueiro. Amanhã, até aproveitando a oportunidade aqui, tem um pesquisador científico que vai dar uma aula para nós no Jornada Veícola e ele vai citar da importância da seringueira de conservar água no solo. Então, um serviço ambiental. Essa água não está aqui por acaso, foi justamente para dar gancho para você falar sobre isso. Que é um serviço ambiental que nós ainda vamos vender, ainda vai dar dinheiro para nós. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Marquinho, Diogo. Valeu, Cláudio. E você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. Comente, é muito importante a gente saber a sua opinião, de onde você nos assiste, de onde você acompanha o nosso conteúdo e olha, ative o sininho de notificações, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima, até mais. Boa.